aula, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o diagrama de caso de uso da engenharia de software. Nós vamos iniciar então com o primeiro diagrama da UML, que geralmente é utilizado em primeiro porque ele é responsável por mostrar a interação do usuário com o sistema, então ele facilita a visualização desses requisitos funcionais. Então, observem a imagem a seguir, que eu vou explicar para vocês os componentes utilizados neste diagrama. Podemos perceber 3 atores, que é gestor, impressora e banco de dados venda, e 4 casos de usos, que são as ações. Então, neste exemplo, a gente já verifica que os componentes desse diagrama envolvem atores, que é a entidade que interage com o sistema, essas elipses que são chamadas como caso de uso, que envolvem a ação que o ator vai realizar no sistema, e os relacionamentos entre ator e caso de uso, e também os relacionamentos entre os próprios casos de uso. Então, os componentes, geralmente o ator é utilizado como um homem palito, mas depende da ferramenta a ser modelada. Por exemplo, no exemplo anterior já não era essa representação. O caso de uso sempre é elipse e começa com um verbo no infinitivo. Então, por exemplo, cadastrar cliente, imprimir relatório. E existem 4 tipos de fluxos, que é o fluxo simples, que ocorre entre ator e caso de uso. O fluxo include, que ocorre só entre casos de uso, ocorre quando ele é obrigatório. O extend, também só entre casos de uso e ocorre quando que é opcional. E o fluxo de herança, que ocorre só entre os atores. Existem algumas regras básicas desse diagrama, como colocar o nome do ator debaixo do objeto que o representa, colocar o verbo no infinitivo dentro da elipse, que é o caso de uso, e também relacionado com os fluxos. Então, vamos a elas. O fluxo simples significa que vai a informação do ator para o caso de uso e também do caso de uso para o ator. O fluxo de herança significa que tudo que um ator faz, o outro faz também, ele herda todas as funcionalidades. O fluxo de extend significa que aquele caso de uso pode ser acessado opcionalmente. E o fluxo de include significa que é obrigatório passar por aquele caso de uso. Vamos aos exemplos. Neste exemplo, primeiro tem um relacionamento entre supervisor e funcionário, o que significa que tudo que o funcionário faz, o supervisor também faz. Então, o funcionário ele vai consultar pedido nesse primeiro caso de uso. E aí, ele pode ou não confirmar o pedido ou emitir uma ordem de produção. Por isso que existe o relacionamento de extend, é opcional. Neste segundo exemplo, o vendedor vai tirar pedido e o entregador vai entregar pedido. Então, é obrigatório que eles verifiquem se os pagamentos estão atrasados. No exemplo 3, todas as ações que serão realizadas no caixa eletrônico, como sacar, transferir, ver saldo e ver extrato, é obrigatório verificar senha. Por isso, tem um include ou inclui para o verificar senha. Muitos atores falam que o principal desse diagrama é a especificação dele. O que seria essa especificação? Seria o detalhamento de cada caso de uso passo a passo. Existem várias formas de fazer essa especificação, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A especificação no caso de uso é uma técnica que descreve uma sequência de ações que o sistema deve realizar para produzir uma resposta para um ator. Detalha o que um sistema deve fazer, descrevendo como uma determinada funcionalidade é utilizada por um ator. Ou seja, mostra passo a passo as atividades a serem realizadas. Então, nesse exemplo aqui, ó, manter cliente, tem o fluxo principal, né? Então, aí vai descrevendo item por item. Então, ó, este caso de uso inicia quando o ator balconista
solicita manter cliente. Então, o balconista altera os dados do cliente e solicita a alteração. O sistema valida os dados conforme a regra de negócio. O sistema solicita a confirmação da alteração, o ator confirma, o sistema grava os dados e assim por diante. Então, este é um exemplo. A próxima imagem mostra outros exemplos. Então, a primeira tabela, o primeiro quadro, né, é uma outra forma de especificação. Então, tem lá os campos do ator principal, atores secundários, o resumo, pré-condições, pós-condições, as próprias ações, as restrições, fluxo alternativo e assim por diante. Então, toda essa tabela aqui é para descrever um caso de uso em específico. Do lado dela tem outro exemplo, né? Então, por exemplo, ó, peguei aqui o mesmo caso de uso que é manter funcionário, e aí eu tenho aqui a descrição, tenho o ator, que é o administrador, que vai manter funcionário, eu tenho a pré-condição, onde o ator deverá estar cadastrado no sistema, né, como perfil de administrador, tá? E o funcionário deverá ter entregue toda a documentação solicitada pelo RH. A pós-condição é que o cadastro do funcionário é mantido no sistema, mesmo depois que ele é mandado embora, por exemplo, e os requisitos associados é gerar folha de pagamento. Uma forma mais simples de especificação é a tabela de descrição, onde tem apenas 3 colunas, que é o número do caso de uso, o nome do caso de uso e a descrição do caso de uso. Então, observem esse exemplo, onde tem lá, né, 3 casos de uso, então número 1, 2, 3, o nome do caso de uso, cadastrar cliente, efetuar login e escolher produto, e a descrição, onde o cliente realiza o cadastro, inserindo seus dados pessoais, aí o cliente insere o usuário sem e efetua o login, e o cliente escolhe o produto. Tá? Então, é uma forma um pouco mais simples de realizar essa especificação, porém é um complemento da modelagem do diagrama em si. Bom, com essa técnica, então, que é o diagrama de caso de uso, a gente consegue modelar os requisitos funcionais, também os requisitos não funcionais, mas principalmente os funcionais, mostrando, então, a interação do ator com o sistema para melhor visualização tanto para o cliente quanto para o desenvolvedor. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e a gente se vê no próximo item.